Oi amigos, vamos lá, mais um vídeo, muito bom poder estar aqui com vocês. Quem está caindo de paraquedas direto nesse vídeo, eu sou a Daphne Grimaud, tenho formação superior em psicologia, atuo na área clínica e trabalho com algumas ferramentas para auxiliar os pacientes a desbloquearem no inconsciente coletivo da família, no inconsciente deles próprios, no inconsciente coletivo geral, aquilo que está preso, né? Tem coisas que nos amarram literalmente e a gente não tem a menor consciência, né? Então a gente acha que é consciente, mas não é. Então esse é um canal que vai buscar falar sobre a nossa inconsciência, sobre aquilo que atua sobre nós, nas nossas ações, na nossa vida, de uma maneira muito automática, muito forte, porque está muito enraizada e a gente considera aquilo como sendo ok, normal, mas algumas pessoas começam a sentir que precisa olhar para alguma coisa e não sabe o que, e são essas forças, né? E essas forças que atuam sobre a gente, elas precisam ser vistas através de ferramentas, né? De técnicas, ferramentas que auxiliem na vivência ou pelo menos de alguma maneira sirvam para alterar a perspectiva da pessoa de olhar para a coisa, né? Porque a gente tem uma visão muito viciada, muito familiar, muito confortável sobre as coisas. Então, o trabalho de toda a terapia tem que ser para mudar isso, essa perspectiva, né? E muitas vezes a pessoa não consegue mudar a perspectiva porque ela acha que ela está certa, porque ela acha que essa é a vida para ela, porque ela está cheia de amarras. Vocês estão me fazendo entender, né, gente? Então, o que eu trago nesse vídeo agora é mais uma ferramenta que é a constelação familiar. Eu vou querer que todos vocês que queiram fazer a constelação comigo assistam os vídeos que eu falo de constelação familiar, tá? Para variar, eu só trago para minha atuação como terapeuta as ferramentas que funcionaram para mim, né? Então eu coloco toda a minha alma, todo o meu coração, é porque o meu coração bate que eu coloco ali para vocês, tá bom? Então é um trabalho que vai tomar o meu formato, porque cada terapeuta tem o seu formato, tem aquilo que pode acrescentar, né, dar uma personalizada na técnica, e eu vou colocar o meu, tá? E claro que quando a gente vai falar de constelação familiar, a gente vai falar de uma palavra que eu já usava antes, mesmo sem conhecer a constelação familiar, que é a palavra campo. Nós temos um campo, né? Esse campo se manifesta de uma maneira invisível, atua sobre nós de uma maneira invisível, né? Então, quando eu falo para meus pacientes, muitos de vocês já sabem, bom, esse é o teu campo. Ah, poxa, eu fico pesada quando minha mãe chega perto de mim, irritada, é mais forte do que eu. É o campo dela e o teu campo, entrando ali, e realmente tem coisa para ver, que não é assim tão simples de você separar, né, visualizar, perceber. Então você só reage ao campo da pessoa. Quando eu abro um jogo, eu falo para vocês, ó, meu jogo é um jogo diferenciado, porque eu vou entrar no campo de vocês. Então eu peço para que vocês façam uma oração antes de dormir, a mesma coisa para regressão, né, à distância. Nós vamos entrar no campo de vocês, né? E o campo de vocês é uma rede, são muitas conexões. Então, não dá para você fazer um jogo, não dá para você fazer uma constelação, não dá para você fazer uma regressão. Às vezes dá conta de coisa pra caramba, né? Porque você tá naquela hora certa para fazer e tem um mérito para aquilo agir. Mas o nosso campo, ele é muito cheio de rede, ele é cheio de rede. Então, pra gente mudar a perspectiva sobre as coisas, tem que olhar aqui, tem que olhar ali, tem que olhar lá, tem que ver, né? Não pode ter uma visão limitada. A mudança de perspectiva vem, claro, aqui nesse vídeo, eu vou passar o lado racional, o lado teórico, né, para vocês. Eu tento misturar com a minha vivência, mas vocês que precisam ter a vivência de vocês, né? Posso narrar a vivência de pacientes meus, mas vocês que têm que ter a vivência de vocês. Então a gente muda a percepção com a teoria aliada à prática vivencial. Não dá pra gente mudar, é muito confortável isso. O conforto nunca vai trazer a mudança que vocês querem.
né? A gente vai ter que sempre sair da zona de conforto para ter uma mudança grandiosa nas nossas vidas. E a mudança grandiosa vem do medo, né? Você vai sentir medo, porque você não conhece aquilo, você tem crenças sobre aquilo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês sobre a constelação, eu estou fazendo, né, a formação, um curso que é uma imersão, então eu estou fazendo pela constelação familiar xamânica, mas é claro que dentro disso você precisa aprender a coisa tal como o Bert Hellinger trouxe também, porque tem coisas que não são mutáveis. Bert Hellinger foi um cara, e é um cara porque ele está vivo, que, putz, gente, a história dele é fantástica. Ele fez muitas coisas, é como se fosse um antropólogo mesmo. Ele vivenciou culturas, ele foi atrás para conhecer, ele observou, ele teve na Segunda Guerra. Então, assim, ele entrou em situações, né, entre os alemães, os americanos, ele foi até os esquimós, ele foi até a África do Sul, ele é um grande pesquisador e dentro disso um grande observador para a gente poder canalizar determinadas coisas, a gente tem que minimamente saber observar o campo se manifestando, né? Então, antes dele tinham alguns estudiosos, claro, do comportamento, né, do psicodrama. Eu trabalho muito com psicodrama. Muitos de vocês, muitos dos meus pacientes, eu já usei técnicas do Moreno. Então, eu sempre senti, porque a Gestalt terapia traz isso, né? Então, na minha atuação, eu sempre entendi que a gente pode acessar o campo das pessoas, essa rede de construção de crenças, de comportamentos que você vai repetindo e tal. Eu só não sabia como, assim, tão bem explicadinho, didaticamente, como a constelação traz. Mas você sentar um paciente e fazer com que ele converse com ele mesmo, uma parte dele, e chegue a um acordo daquele conflito, é psicodrama, né? Então, a Gestalt trabalha com psicodrama, então eu fui treinada dentro da Gestalt, a gente fez muito psicodrama. Então, para mim, não é muito estranho chegar num curso de constelação, depois de já ter vivenciado várias constelações, representado várias constelações para os meus pacientes também, nada foi estranho. Caiu assim como uma integração de tudo, né? A constelação, pra vocês terem uma ideia, para mim deu vontade de largar tudo e só fazer aquilo. Porque da forma que eu vou fazer, que não vai vir assim pronta, vai ser construída, né, ao longo da minha prática, e eu vou praticar com vocês, né? Eu já venho com um preparo, né? Mas essa integração de tudo que eu faço vai acontecer com a prática. Eu vou ser, ao mesmo tempo, usada pelo campo de vocês. Eu vou fluir com o campo que o campo de vocês vai precisar, eu vou estar ali aberta a serviço, né, do amor, para que tudo se integre e eu possa facilitar a cura, né, da melhor forma possível. Ok, então vocês devem estar aí se perguntando, tá, o que é constelação familiar? A constelação familiar é quando você vai procurar ajuda, assim como vocês chegaram para mim, com qualquer sintoma, qualquer reclamação. Ah, minha vida tá assim, assado, tá parada no financeiro, tá parada no amor, eu tô ficando louca, ou eu tô depressivo, ansioso, ou uma doença, ou uma dependência, enfim, qualquer coisa você vai poder tratar na constelação, tá? E a constelação, ela vai ser literalmente uma manifestação daquilo que está ligado a esse sintoma. Então, tem constelação que é feita com bonecos, que o terapeuta usa bonecos, e tem constelação que é feita com pessoas, né? Tem constelações que são mais simples, tem constelações que são mais detalhistas, mais complexas, né? Eu costumo dizer, através dos jogos, né, que eu abro, eu respondo muito ao campo da pessoa na hora de ler, eu entro na energia daquele campo da pessoa. Então tem jogos que eu falo muito rápido e um volume muito grande de informação, não sei o que, eu tô respondendo a forma daquela pessoa ler o mundo, a forma daquela pessoa atuar no mundo. Então eu entro na energia dela. Tem pessoas que são mais prolixas, que blá, 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 e vamos lá, vamos construindo, e aí vai criando um monte de... E o jogo fica assim também. Tem pessoas que sentem uma tristeza profunda e eu capto essa tristeza na hora do jogo. Tem pessoas... Então, assim,
Quando a gente é terapeuta e aí já atua com outras ferramentas que facilitam essa coisa da empatia, do entrar no campo do outro, porque constelação é ciência. A gente está falando de uma ciência, a gente está falando de espiritualidade. Embora eu, com a visão que eu tenho, minha visão, com a minha experiência, tá tudo dentro do mesmo buraco. Tá tudo dentro do mesmo lugar. Porque o que acontece na constelação, meu bem, tá bom? Se não é mediunidade, é o quê? Né? Se não é uma sensibilidade, é o quê? Se não é sensitividade, é o quê? Né? Se não é uma empatia extrema, é o quê? Você consegue entrar no lugar de uma avó que nem o paciente conheceu. Né? Uma avó que já morreu, uma bisavó, uma tataravó, uma pessoa que foi assassinada lá atrás, aparece ali, morta no chão. O representante sente toda a morte. Então, é ciência, é explicado cientificamente, ok. Fato, maravilha, porque as duas coisas andam juntas, nada é separado. Mas você tem manifestações ali que, de fato, você pode pensar que é só o campo, né? Porque não existe tempo e espaço, né? O espaço-tempo, ele não existe, tempo não existe. Aqui a gente precisa, para ter uma linearidade das coisas, até pela proposta de aprendizado, senão não tem um início, meio, fim, não tem um passado, não tem um futuro, não tem uma organização no tempo, o aprendizado não acontece, né, minha gente? Então, está dentro da proposta. Só que não existe. Então, a gente tem as vivências ficam lá, acontecendo, no nosso campo e no campo de todos os envolvidos. Então, uma pessoa pode ter morrido lá atrás, desencarnado por qualquer problema, um suicídio, ou um aborto, ou qualquer coisa, né? Qualquer morte, um acidente. Aquela pessoa, dependendo de como o sistema olhou para ela, ou uma pessoa olhou para ela, ou como ela se sentiu, ou como foi para ela emocionalmente, é sempre o emocional que vai fazer com que o campo vibre mais ou menos, entende? Pior ou melhor, porque eu já expliquei isso, está tudo ligado. O nosso cardíaco, as emoções atraem, é um magnetismo. E o karma está muito ligado a isso. Então, é uma forma de explicar, né? Aí, até você resolver aquele karma, precisa de consciência, mudança de perspectiva, compaixão, perdão, amor e luz. Aí dissolve. Aí o sistema volta ao normal. É a mesma coisa. Só que a constelação não vai falar em karma. Ela vai falar em emoção, em campo, como um responde ao campo do outro, como todos têm que acolher a todos, não pode ficar nenhum excluído. Você fala assim, eu não vou porque meu tio vai estar lá. Você já excluiu esse tio? Você está ferrando o sistema inteiro. Agora, não quer dizer que você vai precisar ir lá e abraçar esse tio e dizer que ama. Né? Igual o pai que estuprou a filha, ou o pai que é abusador, ou o pai que é alcoólatra, ou mãe, ou vice-versa. Você não precisa ir lá e abraçar, mas você precisa ver, você precisa integrar. Você não pode excluir. No momento que existe um excluído na família, pode passar até uma geração ou duas, mas vai aparecer o sintoma dessa exclusão em alguém. Vai ser uma depressão que ninguém vai explicar de onde vem, vai ser sabe? Aí a espiritualidade pode explicar que foi alguém que desencarnou, que está colado contigo. Aí pode ter milhões de explicações, mas tudo está integrado, não importa. Então o que eu estou fazendo aqui é teorizar tudo, racionalizar, e quando você vai lá para o trabalho, colocar o seu campo para ser trabalhado, esquece teoria. Esquece. Esquece. Pode acontecer de via espiritualidade trabalhar mesmo. Por exemplo, eu tenho egrégora, eu tenho trabalhos espirituais, então eu tenho desenvolvimento mediúnico. Minha forma de trabalhar pode ser que o campo se aproveite daquilo. Porque os guias ajudam a desbloquear, porque pode fazer uma limpeza ali que pode soltar alguma coisa mais rápido ou melhor, ou não. Ou simplesmente o campo vai pedir feijão com arroz. Simples, menos é mais, naquele caso. Então, minha gata tá miando.
aquele campo vai se aproveitar do terapeuta, a egrégora. As egrégoras se conectam. A gente acha que é tudo separado. Não, é tudo junto, na real. Então, na hora é vivência, na hora é sentimento, na hora é emoção, na hora é entrega, na hora é confiança naquele momento. É você ir pro aqui agora, se entregar para a experiência, todos os envolvidos, e vai todo mundo captar o que precisa captar, porque o campo vai puxar o que as pessoas precisam. Não tem ninguém, é o que eu falo dos trabalhos espirituais, né? Eu falo da apometria. É importante você vai fazer uma apometria com um grupo. Por que eu apoio o grupo? E por que eu me identifico tanto com Bert Hellinger? Porque ele descobriu que tudo no grupo é melhor para solucionar. Né? O próprio grupo traz a solução. O próprio grupo interagindo faz a coisa acontecer e todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Né? Então, num trabalho de constelação, quando você faz com bonecos, ok. Você pode ter prós, por exemplo, não vou me expor, sabe, eu vou ficar no simples, eu prefiro. Beleza, tá bom. Mas quando você coloca um grupo de pessoas para atuar ali, minha gente, sai de baixo, dependendo do grupo. Dependendo daquilo que o teu campo pediu naquele momento. Sabe? Todo mundo ganha. É uma coisa assim impressionante como a cura vai para todos. É só você tá ali. Porque vem. É algo assim impressionante. Então, vocês sabem, eu trabalho com a alma. Eu não consigo fazer de outra forma, porque não há outra forma. Outra forma que não seja com a alma, você vai ficar esperando a hora passar logo, vai estar ali, mas vai estar em outro lugar, não vai estar fazendo a coisa, aproveitando tal como poderia aproveitar. Então, eu não trabalho, a não ser que seja com alma. Eu coloco a minha alma ali. Então, a constelação tem uma teoria maravilhosa e eu sou uma pessoa racional, também gosto de teoria, então ela traz as ordens, né? O que a constelação faz é organizar, ordenar o amor no sistema. E isso tem tudo a ver com o que esse canal propõe. A constelação familiar vai acolher a sombra, vai trazer de volta os excluídos, vai incluir. E incluir não é literalmente perdoar. Você tem etapas até chegar no perdão, mas você precisa conseguir olhar, aceitar aquela parte, porque aquela parte vai fazer com que você funcione melhor ou pior. Então a gente tem a tendência de quando alguém provoca a dor pra gente, um pai ou uma mãe ou alguém, a gente tem a tendência a, dependendo do drama de controle de cada um, pro ego ficar preservado, a gente faz ou se distancia ou intimida, esquece. Mas nada fica esquecido. No sistema, ele vai guardar aquilo. E aquele registro ruim, alguém vai ser cobrado para pagar. Porque vai ter que haver uma balança. Aquilo vai ter que ser visto. Aí você pode falar, o campo é o universo. É o universo cada um. E o universo, ele trabalha na balança, no equilíbrio. Então, ele vai puxar. Vai puxar. Então, a constelação é mais uma ferramenta que a gente tem para ver o que está acontecendo. Quem é que está dando problema aqui, que eu estou pagando esse problema? Mas não é quem é que está dando esse problema, vamos resolver isso aqui. Não. É quem é que está dando esse problema que pra gente incluir, porque a gente excluiu. Não se esqueçam que aqui, né, as pessoas falam em vidas passadas nesse canal. Eu trabalho com regressão, então não se esqueça que pode ter sido você, sua tataravó. Tá lá. A apometria não resgata as personalidades anteriores? Estão vivas, como se fossem obsessores? A constelação é mais uma ferramenta científica que você pode olhar para isso.
sem dogma, sem crença, aquilo será desbloqueado. Eu vou contar para vocês uma experiência desse final de semana, que a gente teve uma aula com um professor que é do xamanismo e uma aula com um professor que não, que é psicólogo. E o professor do xamanismo, ele inclui, né, ele diz que tem algumas vezes que acontece mesmo do campo puxar a espiritualidade para trabalhar. Então ele falou que já aconteceu de constelações acontecerem em alemão. E ninguém ali, sabe, porque a coisa estava mediunizada mesmo, que precisou acontecer. No campo daquele paciente, daquele cliente, tinha o inconsciente guardado ali em alemão, por questões, não sei, devem ser alemães, ou devem vir com ancestralidade alemã, ou vindos da guerra, ou presos ali em alguma coisa, que era coerente naquele campo acontecer tudo em alemão. Que a gente traz muito, né, por exemplo, eu sou francesa, meu avô é francês, meu pai é venezuelano, meu avô viveu a Segunda Guerra. Então, é claro que se algum dia eu for constelar, né, mais a fundo meu pai, vai aparecer registro aí da guerra, não é fácil. E aí vamos supor que tem ali o campo peça para falar francês. Aí vai mediunizar, tá? Só para dizer que o professor de xamanismo inclui, ele não nega quando acontece o fenômeno, tudo bem, pode acontecer. O professor psicólogo, ele é mais psicologuês ali, tá constelando, que é muito meu perfil, né? Eu tô ali e tô atenta na psicologia da coisa. E vou facilitar ao máximo o entendimento da pessoa e a solução para aquilo, não deixar a coisa solta, né? Então o psicólogo consegue dar uma personalizada legal nesse sentido. E aí, com esse professor, que é mais psicólogo, vou contar, hein, gente? Vou contar, porque eu acho que ele vai assistir em algum momento, vai ser engraçado, porque a gente não conversou sobre isso. Mas foi depois do almoço, né? Somos uma turma só de mulheres, então em torno de 12 a 16 mulheres, acho que 16. E aí a gente saiu para almoçar, era intervalo, a gente saiu para almoçar e algumas mulheres ficaram sentadas na mesma mesa e eu uma delas. E a gente começa a conversar sobre, obviamente, constelação, as nossas famílias, as nossas dinâmicas e tal. E eu contei do meu marido, né, que teve a irmã que se matou e que eu sou muito parecida com ela, e que até a mãe dele, né, são todos argentinos. Então, quando a gente foi na Argentina visitá-los, né, eu fui conhecê-los pela primeira vez, a mãe dele olhou para mim e falou assim, eu já te conheço. E ela se emocionou, uma capricorniana, pela primeira vez que vê alguém, se emociona, com lágrima nos olhos e diz, como se fosse assim, eu te reconheço. O meu campo é muito parecido com o campo da irmã dele que se matou, personalidade, né, tudo. Só que ela não deu continuidade à vida, ela interrompeu. E eu dei continuidade, então eu fiz o meu processo de evolução dentro dessa encarnação. Embora eu já tenha tentado interromper minha vida aos 15 anos, né? Então, mas a gente tem uma semelhança muito grande. E no sistema, hoje eu sei que as ovelhas negras, guardem isso, hein? As ovelhas negras são as que vêm com a possibilidade de libertar o sistema. É muito pesado vir ovelha negra, porque você vem com sintomas mesmo, né? Você carrega um peso de uma galera que não quis se olhar, ou que não conseguiu, ou que jogou para o outro, ficou disfuncional, e aí você vem com aquelas possibilidades de, se você conseguir, quebrar. Né? A gente já falou sobre a ovelha negra aqui em outro vídeo, não acho que eu não usei a linguagem da constelação, mas dá no mesmo, tá bom? E, então, Bert Hellinger diz que as ovelhas negras são aquelas que curam, que vêm para curar. Elas são porta-vozes de tudo. Então, vem um transtorno borderline, vem uma depressiva, vem uma bipolar, vem cheio de diagnóstico,
né? A tentativa de se curar através dos remédios, da psicoterapia convencional, e nada acontece. Acaba que remedia, mas aparece depois outra coisa e não consegue. Enfim, até que a pessoa cansa e não vai seguir mais os passos da zona de conforto. Porque ninguém sabe a solução para aquilo. E às vezes até o sistema quer manter aquilo para não sobrar para ninguém, né? Para ninguém ter que olhar. Então a ovelha negra muitas vezes se perde mesmo. Ela se perde. É natural que a ovelha negra se perca. Mas ela vem com a possibilidade da cura. Então, se ela consegue quebrar com essa zona de conforto familiar, tipo, vamos botar porque sou eu passei por isso. Então, quebrei, não quero mais diagnóstico. Aí todo mundo fica assim, bipolar porque bipolar não aceita medicação e tal, bipolar chega uma hora que corta o tratamento, e ai meu Deus, é bipolar mesmo. Bom, então você anda com esse fantasma, né, porque os outros não têm esclarecimento, não têm conhecimento, não têm a chave. Eles têm o que eles têm, o que eles podem. Né? E aí, a ovelha negra olha o mundo, fala, caraca, muito puxado, porque eu vou ter que tomar um caminho que ninguém nunca tomou antes. Vou ter que experimentar, porque senão eu vou continuar aqui. Ok. Por isso que as ovelhas negras eu gosto muito de dizer que tem mediunidade. Uma sensibilidade mais apurada, uma sensitividade, tá bom? Chamem do que quiser. Porque elas precisam trazer um reforço extra. Esse reforço, se não for visto, pode ser usado contra, né? Porque tudo aquilo que a gente já sabe que a mediunidade tem que ser vista, trabalhada, desenvolvida, senão ela é utilizada para sombra. Então, quando a ovelha negra decide, bom, cara, eu vou ter que quebrar tudo e seguir um caminho novo, olha o peso disso. Então, isso sempre vai trazer conflito. Por mais que eu, por exemplo, hoje esteja muito bem nesse sentido, não tomo medicação, me encontrei na vida, tô prosperando, tá tudo bem, tô casada, as coisas estão se resolvendo, tá tudo bem. Ainda assim, existe o conflito. Porque você quebrar com a zona de conforto sempre será conflitante. E assim, o sistema também precisa se olhar. As pessoas precisam fazer o trabalho delas. E nem todo mundo está na mesma vibe, no mesmo nível de consciência. Então, ela vai ter sempre o conflito de que eu sou diferente do sistema. Isso é muito bom, é libertador, mas é um conflito. É pesado, tá? Mas é menos pesado porque você se encontra na sua autorresponsabilidade, na sua autenticidade, na sua autonomia. E isso já é a saúde de volta. Né? Já é a saúde de volta. O que vocês fazem é problema de vocês, o que é meu, mas ainda assim é pesado. Então a ovelha negra sempre vai ter o peso dela. Por isso que as ovelhas negras precisam encontrar lugares acolhedores, que se casar com pessoas acolhedoras, para resgatarem o pertencimento. E essa é uma das leis do amor, a lei que eu estava dizendo que a constelação ordena, né, as emoções, as coisas. Né? Então, você pode sentir raiva e essa raiva ser destrutiva, mas essa raiva também pode ser extremamente positiva. Então, o que a constelação faz é dar um novo olhar para essa raiva. Entendeu? Deixa eu abrir para minha gata. E vai ordenar. E tem algumas leis que a gente precisa conhecer. Eu vou falar rapidamente 3 leis, que é a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio de troca. Tá? Que a gente sempre tem que pensar em relacionamentos. Né? A família é relacionamento. A gente não pode fugir dos relacionamentos. A gente tem que, mesmo que seja um movimento interno, acolher, tá? Para que haja o equilíbrio. Você não precisa ir lá abraçar teu pai e dizer que ama, mas você precisa dentro de você, eles dizem, tomar o seu pai, né? Reconhecer a força dele, reconhecer que ele te deu a vida, não na teoria, no sentimento. Então demora muito para você conseguir fazer isso dependendo do caso. São várias constelações, né? Digamos assim.
Porque tem que, além de haver uma mudança de percepção, às vezes a gente começa só no racional, mas não é o suficiente. Tem que tomar no coração. E o trabalho de terapia é muito bom também, paralelo, porque vai resgatando a força de cada um. Né? Vocês sabem, quem é meu paciente sabe que eu, nas primeiras sessões, já mando logo de cara uma tarefa extensa para que a gente possa também identificar pai e mãe e as coisas que você traz de cada um. Para que você consiga olhar para as coisas boas. Né? E quem não consegue olhar, patina muito tempo na terapia. Porque é isso, a cura vem do tomar os pais. Tá? Por exemplo, a minha mãe é uma pessoa... Eu ainda nem contei a história, né, gente? Calma. Ih, olha só como é que é. Calma, mas que é muita coisa mesmo. Eu me permito fluir, tá bom? A minha mãe, ela hoje em dia tá tentando me colocar num papel de mãe dela. É natural, sabe por quê? Isso até no processo tá sendo positivo para ela. Mas não é o ideal, longe de ser. É ruim, tá? Mas é um processo. Então, ela saiu de um estado de dependência da religião, por exemplo, né? Que é extremamente limitante, porque testemunho de Jeová é limitante, não tem jeito, não adianta me dizer, isso não é um julgamento, isso é um fato, é limitante. E ela conseguiu sair dali. Foi até depois de uma constelação que eu trabalhei muito ela. Trabalhamos todos. Tá, ela saiu desse lugar e desse lugar ela veio pra mim. Então, assiste meus vídeos, tá lendo Cartas de Cristo, tá e tá muito em cima de mim, muito em cima de mim. O que eu tô precisando fazer? Dar o limite. Mãe, eu reconheço a sua força, você é forte, a minha força vem da sua. Pega a tua força. Não, mas é porque eu não tenho muita segurança, porque eu preciso de você, porque você sabe que eu fiquei tantos anos presa e aquilo, resumindo, acabou me moldando e esse molde ainda me prende. Faça apometria, faça constelação, mas não sou eu que vou resolver isso para você. Porque a sua força está aí. Se você vier para cima de mim como se eu fosse sua mãe, vai criar um desequilíbrio no sistema. No meu sistema. Se eu pegar, eu não pego. Tô aqui, torço por você e acredito na sua força. Faça. Sabe por quê, gente? Porque quem se identifica com o papel de salvador e quem se identifica com o papel de identificação com os excluídos, por exemplo, pessoa cheia de tatuagem, aprendi isso. É uma teoria, né? Pessoa cheia de tatuagem é como se cada tatuagem, no inconsciente, você estivesse incluindo os excluídos lá de outras gerações. Sejam abortados, alcoólatras, você está incluindo. Para mim faz todo sentido. Sempre me identifiquei com a salvadora ou com a proteção dos mais fracos. E isso me tira energia. Me tira do meu eixo. Eu sempre falo isso para vocês, mas é que a constelação ajuda a integrar tudo, né? Então, dentro da constelação você tem ordens e leis que são sistêmicas. Então, toda relação você precisa ter equilíbrio de troca. Um não pode dar mais do que o outro, né? A não ser quando se fala de hierarquia. Quando você está na hierarquia, seu pai e sua mãe são maiores que você. Seu irmão mais velho ou irmã mais velha é maior do que você. Isso é um fato, é concreto, não tem como discutir. Tá? Ah, mas eu tenho muito mais conhecimento que meu pai. Conhecimento não quer dizer que você seja maior do que ele. Isso causa uma disfuncionalidade na sociedade atual. Porque existe uma grande diferença aí. As pessoas ficam... Bom, isso é um outro... dá para entrar muito aí. Então, a hierarquia tem que ser sempre respeitada. Quando uma filha vira mãe da mãe, ferrou o sistema, né? Quando uma mãe, vamos botar aí, recebe dinheiro do filho, também pode ferrar o sistema. Se ela recebe dinheiro do irmão mais velho, ok. Se ela recebe dinheiro do marido, fudeu. A mulher ou o marido, fudeu não, vai ter que avaliar. Por quê? É a lei
do equilíbrio de troca. Então, se a mulher hoje ganha mais do que o homem, mas o homem, ele faz coisas que dão um balanço, beleza, tá equilibrado. Se não houver esse equilíbrio, vai acabar e vai inconscientemente gerar naquele que recebe menos ou que faz mais uma vingança, uma traição ou não sei o quê. E aí a gente meio que constelou João de Deus. A gente não constelou João de Deus, mas foi dado o exemplo no campo do João de Deus o que acontece. E aí é justamente o que eu coloquei, a minha maneira, de uma maneira mais espiritual, no vídeo João de Deus, que quebraram o pau, né? Que as pessoas mostraram que a maioria não está pronta para perdoar. Está pronta para julgar. A energia, né? A energia da raiva mal colocada. Isso gera uma quebra no sistema coletivo nosso. Tá? Porque no dia que você fizer uma coisa ruim, vai ter alguém que não vai saber te perdoar. Porque você não perdoa. Porque você não consegue olhar os dois lados. Então tem que ter um treino do olhar neutro, até para o constelador poder fazer isso. Para um terapeuta poder constelar uma pessoa que assassinou várias outras ou abusou, ele vai ter que partir de um campo de neutralidade. Senão ele não consegue ajudar. E aquela pessoa precisa de ajuda. Na apometria a gente pega direto pessoas assim, que fazem mal umas para as outras. E você também faz, eu também, em algum nível. Então a gente tem que estar predisposto a, ok, não é legal, vamos distanciar, mas eu preciso acolher aquilo em algum momento. Com amor. E isso é um processo longo. Eu já falei isso aqui, né? É um processo longo. Então, o João de Deus, no caso, tem um sistema todo que banca isso. O que ele é. O que ele foi, o que ele desempenhou. Um puta médium. Ninguém pode negar que ele é um médium. Ah, as pessoas descambaram pro charlatanismo. Eu já falei, não é charlatão. Não é charlatão, é médium. Fez muitas curas. Só que não se desenvolveu. Foi exatamente o que eu falei naquele vídeo. O autoconhecimento, o conhecimento espiritual, a prática da moralidade dentro da espiritualidade, porque é isso. Ele ficou muito focado no trabalho e na energia da Terra, porque o magnetismo também é energia da Terra. Então, enfim, no caso dele, existiam as mulheres abusadas, os maridos dessas mulheres, existia o João de Deus, mas a estrutura dele toda familiar, que ninguém fala sobre isso, que é uma estrutura cagada, né? As pessoas querem só pegar as mulheres abusadas, e existiram as mulheres abusadas, só que existe um inconsciente, uma rede, um campo atrás. Vocês não enxergam nem o campo de vocês, que dirá o campo de João de Deus e dessas mulheres. Então deixa para os profissionais tratarem isso, ao invés de vocês ficarem se misturando nessa energia. Aí depois a mulher que vai lá denunciar ou fazer não sei o que, se mata. Se mata por quê? Existe uma rede atrás que sustentava aquilo. No momento em que ela denuncia, é muito pesado. Muito pesado. A coisa tem que ser encaminhada na forma do acolhimento, não é da luta, da guerra. É isso que a gente tem que começar a entender. Essas técnicas ajudam a gente a vivenciar a necessidade do amor. Pelo menos a quebrar a casca. Do tipo, saber que um dia eu preciso chegar ali. Porque olha o que está acontecendo com o meu sistema. Então, as ordens são assim, a lei do pertencimento é a lei do pertencer. Se uma pessoa não se sente pertencente, fudeu. Quebrou o sistema. Então é isso, gente. A constelação é mais uma ferramenta libertadora que responde a um campo. E aí vocês sabem, né? A atuação do campo é o que modifica. Quando a gente trabalha com o invisível, é o que modifica. Né? Então, se você junta, por exemplo, uma apometria com constelação, é maravilhoso. Maravilhoso, porque a apometria desbloqueia tantos níveis. E a constelação trabalha tão igual. Imagina juntar as duas coisas. Então, essa é a minha proposta. Agora,
Existe um desenvolvimento aí, cada campo é um campo e cada pessoa está num momento, né? Então, para todo o trabalho de cura, existe ali o teu envolvimento, a tua abertura, o teu mérito, a tua necessidade, os envolvidos. Vamos ver, vamos ver. Porque muitas vezes você se olha, sua mãe não quer se olhar. E tudo bem, faça você a sua parte, né? Se equilibre. E vai chegar nela em algum nível que dá para chegar. E isso já é maravilhoso, tá? Agora, quem não consegue amar ainda, ou chegar pelo menos num vislumbre disso, não se culpe. Não dê poder a essa resistência. Apenas aceite, tá aí, ó, ainda estou resistente, tá? Então, não olha muito para isso agora. E busque terapeutas que consigam te acolher, ao invés de te dar porrada. Porque tem que respeitar o tempo também. O limite aí é muito, né? Tem que ser muito sensível para captar esse limite. Então, aí eu vou fechar, gente, com aquele exemplo que eu ia dar do professor psicólogo, né? E a gente foi pro almoço, conversamos sobre as nossas dinâmicas, eu falei da irmã do meu marido que se matou, como eu entrei no lugar dela e tal, e eu fiquei preocupada, poxa, será que eu tô de fato ocupando o lugar dessa irmã? Será que isso vai me trazer consequências no meu relacionamento? Será que isso já está trazendo e eu não estou vendo, né? E aí, depois eu consegui constelar isso, tá? Mas não era isso que eu queria falar, não. A gente ficou falando sobre suicídio no almoço. E aí, o campo já estava trabalhando, porque a gente acha que o trabalho só acontece na hora que o trabalho está acontecendo. O trabalho começa antes. O campo já começa a organizar o que dá para ser organizado antes do trabalho. Então, não seria diferente num trabalho de constelação que você está trabalhando com o campo, né? E aí, depois do almoço, a gente sentamos, né? Todo mundo sentou em roda, né? O professor chamou uma pessoa para constelar e essa mulher começou a falar, né? A explicar a história dela e eu apaguei. Eu dormi, cara. Eu, tipo assim, o sono da morte. Aí eu dormi. E eu ainda pensava assim, caramba, eu tô com sono, não tá dando não, mas fica chato, porque todo mundo se olha, né? Não tem como você não perceber que a pessoa tá dormindo. Aí eu dormia e acordei. Quando eu acordei, estavam apontando para mim, assim, me escolhendo para fazer a representação dela, representar ela. Beleza. Não escutei nada que ela falou, tava dormindo e depois a minha amiga falou para mim que quando eles me chamaram, eu sou louca para que me chamem, porque eu adoro representar. Mas quando me chamaram, que eu fiz assim, que eu fiz um não. Ela louca, volta e fala que não quer. Mas foi inconsciente, porque eu levantei e fui, só tava com. Acabei de acordar, né? Aí, gente, que loucura. Era assim, não sei a história até agora, sei mais ou menos. Ele falou, vai pro centro e vê onde você sente que precisa se posicionar, porque você tá representando ela. Tá. Aí eu fiz o meu movimento, quer dizer, o meu primeiro movimento era aquele de querer ir embora, porque era o que ela provavelmente estava fazendo, né? Em algum nível da alma dela. E aí, eu fui. Aí fiquei de costas completamente para tudo e fiquei lá. Aqui que tô bem posicionada, tô fora de tudo e longe de tudo, não tô olhando para nada. Aí, aqui atrás de mim, ele começou a posicionar os outros representantes e tal. Bom, era um caso de suicídio, tá? Era um caso de suicídio. E veio uma moça, deitou aqui bem na minha frente. Na verdade, ela se enforcou. Ela sentiu todo o enforcamento e tal e caiu. Na minha frente. Na hora, meu corpo, o lado esquerdo todo começou a vibrar. Eu fechei a mão foi para trás, essa aqui fechou, ficou aqui.
assim, e essa perna vai mancar. Se eu andar agora, vai todo mundo perceber que eu sou um Exu. Quem tá ligado vai perceber que eu sou um Exu. Quem não tá ligado não vai perceber. Quem não tá ligado ou não tem abertura vai deixar a constelação rolar, vai rolar da mesma forma, o trabalho vai acontecer. Agora eu ficava pensando assim, cara, se ele, por exemplo, eu começar a falar aqui, eu sou um Exu, eu sou uma entidade, já tenho uma entidade aqui para trabalhar. Agora, o que que ela vem fazer, que são elas, como é que eu vou... Porque se ele tivesse abertura, vamos fazer o trabalho, né? Como ele não tem abertura, como é que eu vou fazer o trabalho? Entendeu? Eu sou a representante dela, ela não é um Exu. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Isso aqui provavelmente era um cajado e essa aqui é a mão do Exu mesmo, que ficou vibrando pra caramba aqui. Bom, aí ele pediu pra eu andar, eu andei, fui mancando, né, até ela no chão e minha mão começou a vibrar. Mas era um choque, como se fosse... Ou seja, uma energia na mão que não tinha como não colocar em cima do cadáver da suicida. Provavelmente um Exu trazendo uma energia obviamente, de recomposição ou de algo do tipo, né? Porque a gente estava trabalhando ali no umbral, no nível umbralino, e ela estava ali deitada, o espírito mesmo, tá bom? É a minha leitura, tá? Só que pode ser feita a leitura de outra forma, como ele fez, conduziu o trabalho. E não falamos nisso. Não. Aí o Exu fez o que tinha que fazer, eu não sabia da história, tá certo? Nem estava ouvindo nada porque eu estava em transe. A verdade é que eu tive que colocar a minha mão, sentir onde eu precisava colocar, coloquei a mão no útero ali, no ovário, coloquei, e de fato era uma questão muito grande do feminino ali, né? Enfim. Bom, no final das contas, gente, o que aconteceu foi uma desobsessão. E aí, o campo pediu aquilo, o campo me apagou, me desdobrou de alguma forma, aconteceu alguma coisa ali, para eu talvez não me conectar com a história, não me permitir, porque quando você acorda, gente, é muito mais fácil você se desvaziar do que quando você está ativo, com a mente ativa, o mental ali julgador, né? Então, eu acho que aquele sono foi mais para me apagar um pouco, para eu entrar no trabalho como tinha que ser, porque talvez eu fosse a pessoa para fazer aquilo, porque eu já estou acostumada com aquilo. Então, eu não vou chegar e incorporar o Exu. Não, tenho controle, né? Eu tenho controle total, inclusive é meu tipo de mediunidade, ele pode falar na minha cabeça. E eu tá ali. Só que naquele caso precisava de uma irradiação mais forte, uma incorporação, pelo trabalho provável denso que tinha que ser feito. Tanto é que depois a médium que deitou, a representante que deitou, ficou com dor de cabeça muito forte, precisou tomar um remédio. Ali eu interpreto isso como sendo assim, é natural, né? Você tá lidando com um suicida ali, né? Mas se tivesse uma abertura mais espiritual naquele trabalho, o próprio Exu ou algum mentor depois viria para dar fazer uma limpeza no ambiente para ninguém ficar com aquilo, entendeu? O intervalo depois foi meio longo, o professor demorou a voltar para a sala. Não sei se tudo isso ficou perceptível para as pessoas. Depois eu comentei, a gente conversou com algumas pessoas, mas o professor não estava nisso. Tanto é que depois, numa outra constelação, veio o meu preto velho, um preto velho para trabalhar, para ajudar, ele não deixou. Então, assim, eu acho que talvez ele não tenha nem percebido que era uma entidade. Ou percebeu e simplesmente não, aqui não, entendeu? E ok, mas isso é só para exemplificar como o campo vai se aproveitar do que tiver, né? Acho que falei pra caramba, eu tenho que agora abrir um jogo e vou terminar por aqui, tá? Então, fiquem sabendo que é um trabalho de vivência e nós precisamos do trabalho de vivência. A vivência que transforma as pessoas e não a teoria. As duas coisas. Mais a vivência do que a teoria.
A teoria a gente corre um risco de ficar preso ali e não permitir que a vivência aconteça. Então, estou muito apaixonada por esse trabalho, acho que é uma ferramenta que está chegando também para me dar um alívio, porque eu estou muito com vontade de fazer isso, de grupo, sabe? Eu acho que a gente está num momento tão importante de transição, mesmo das pessoas que eu estou percebendo, né? No nível individual, no nível coletivo, e as pessoas estão com tantos problemas familiares que eu acho que a família é a base de tudo, né? Os pais, a família, o sistema, que é uma técnica que junto com a apometria vai ser a transformação. E a apometria inclui entidades, inclui as hierarquias, as fraternidades, que a gente precisa para lidar com as energias densas e com tudo que existe hoje de densidade envolvida no sistema familiar. E de vidas passadas que a gente já se encalacrou com essas energias. Então, a gente precisa de um processo também de limpeza. Mas a limpeza maior que a gente vai precisar fazer depois de qualquer técnica é de dentro. De transformar cada cantinho nosso que está vibrando na reatividade, que está vibrando na falta de amor. E falando de súcubos e íncubos, eu descobri uma coisa muito importante. Foi uma paciente que me mandou um áudio falando que ela estava tendo esses ataques e os ataques estavam diminuindo e no próprio sonho o inconsciente dela já estava arrumando formas de proteção. Ou seja, quando o espírito vinha atacar, já chegava outra pessoa e não deixava, tipo, né? Então, só que aí ela falou assim pra mim: tá, Daphne, eu tô aqui avançando, tô vendo meu inconsciente já tá trabalhando, nos sonhos já não tá deixando o ataque acontecer, mas aquela força tá ali, tá me sondando. Ok. Tá sondando porque sonda todos nós. Não tem uma pessoa aqui que não tem ainda uma brecha de falta de amor. E é aí que esses espíritos ou demônios entram. Sempre será. Você pode não lembrar dos sonhos, e eles acontecem mesmo assim. Os ataques estão lá. A gente vira e mexe vai sofrer um. Mas enquanto a gente estiver focado na jornada do amor, do incluir o que está excluído dentro de nós, daquelas emoções, das mágoas, né, das tristezas, dos julgamentos, se a gente não iluminar essas partes, acolher com amor, para então acolher as pessoas, seremos atacados. Mais forte ou menos forte. Vai depender do seu grau de amor, do quanto amor você vibra. É isso. Nada mais. Namastê. Beijos.